Olá, bem-vindos de volta às Inov Talks. Desta vez para o último episódio oficial desta segunda temporada, onde continuaremos a conversa com a Mafalda Patuleia sobre aquele que é o futuro da hotelaria. Como são formados hoje os gestores hoteleiros da manhã, como veem a sua entrada no mercado de trabalho e o que procuram neles os empregadores. Ao longo dos últimos 6 meses, abordámos o mundo maravilhoso da hotelaria de vários ângulos, explorando diferentes desafios. Queremos agradecer-lhe por ter feito e continuar a fazer essa viagem connosco. E apesar de estar prestes a chegar ao fim aqui, a conversa continua nas nossas redes sociais. Por isso, acompanhe-nos em @inovtalks no Facebook e no Instagram. Partilhe os seus episódios preferidos e envie-nos o seu feedback através do e-mail inovtalks@itbase.pt para que possamos continuar a produzir conteúdo que lhe seja efetivamente útil e enriquecedor. Posto isto, feita a introdução de hoje, prossigamos para o nosso episódio propriamente dito. Bom, falando dos docentes, vamos passar para os alunos, porque estamos a falar de jovens, maioritariamente, com determinadas ambições e perspectivas relativamente ao mercado do trabalho e que algumas vezes criticam a academia por não lhes fazer um retrato real do que é que eles vão encontrar depois quando saírem da escola. Mafalda, eu sei que tem uma relação muito próxima com os alunos. Qual é a visão deles? Eles acham que os programas estão adaptados? Eles acham que chegam ao mercado de trabalho preparados para as funções que lhes são destinadas? Eles acham que o mercado de trabalho lhes reconhece o conhecimento ou não? Há bocadinho falámos que os licenciados estavam numa fase ainda de aprendizagem. Como é que é ser aluno no século XXI neste setor da hotelaria e do turismo? Olha, se quer que lhe diga sinceramente, eu acho que os alunos que completam uma licenciatura, neste caso uma licenciatura, a sua formação, vamos lhe chamar assim, licenciatura ou mestrado, e que abarcam a área do turismo, a hotelaria por aí fora, são uns guerreiros. Eu acho que eles, ao mesmo tempo que são guerreiros, e nós todos nos lembramos como fomos, e convém não esquecer, todos nós, enquanto estamos a tirar a nossa licenciatura, ou estivemos a tirar a nossa licenciatura, todos nós criticamos, não é? Criticamos, achamos que os conteúdos não estão adaptados, os professores não sabem nada, as horas, até a duração das aulas é excessiva, enfim. E ainda mais na sociedade em que vivemos, que todos nós opinamos sobre qualquer coisa, sabemos opinar sobre qualquer coisa, que é uma das coisas que eu digo mesmo aos meus quando não alunos. sabemos. Não, principalmente quando não sabemos. Essa é a grande ferramenta. Quando nós não sabemos é que opinamos. Quando sabemos, enfim, mantemos-nos um bocadinho recatados e ajudamos a refletir, não é? Não opinamos. Mas essas são outras conversas. Mas os alunos que entram no mercado de trabalho, eu confesso que, bom, com este cenário, então, é uma questão. Eu nem sei o que é que lhe hei de chamar, sinceramente, nós não temos ainda bem a noção. É uma situação atípica e, portanto... Atípica. Vamos lhe dizer atípica e vamos pensar, a mensagem que eu transmito sempre é aquela mensagem que o Turismo Portugal também transmitiu, e muito bem. Eu sou uma adepta do Turismo Portugal, da forma como funciona, acho que trabalham mesmo muito bem. E a mensagem é: tudo está à nossa espera. Okay? E, portanto, o setor do turismo está todo concentrado nessa perspectiva. E nunca nos aconteceu. Isso é uma realidade completamente diferente. Tendo isso em conta, os alunos estão, enfim, que têm alguma expectativa para entrar, principalmente aqueles que estão no primeiro ano agora, portanto, quando acabarem, já tudo isto, em princípio, já estará mais calmo. Os alunos têm a noção plena de que, sim, as universidades, eles quando escolhem uma universidade ou um instituto politécnico, eles não sabem a diferença. Começa logo por aí, não é? E, portanto, nós temos que lhes explicar qual é que é a função de uma universidade e qual é que é a função do Instituto Politécnico. E, de facto, são realidades diferentes. Ou, pelo menos, pretendem-se que elas sejam diferentes, ok? E, portanto, quando lhes é explicado, eles então começam a perceber as várias matérias e as várias discussões e a necessidade da reflexão, o porquê, o que é que vem a seguir a tudo isto. Quando entram no mercado de trabalho, é muito curioso, porque têm a noção plena, aquilo que muitas vezes acabaram por contrariar e por reclamar e por, enfim, lutar contra mesmo, chegar a lutar contra, acabam por perceber que é aquilo que espera e que faz sentido.
E esta, vou-lhe dizer, eu gosto muito de desafios, Zélia, e esta é a parte que eu mais gosto. Eu digo-lhe sinceramente, eu dou aulas ao primeiro ano e dou aulas ao terceiro ano. Para já, encanto-me quando eles chegam ao terceiro ano, porque são diferentes, porque fizeram um programa de mobilidade e, portanto, desabrocharam e estão prontos para outras realidades e outras posturas. E, portanto, isto é maravilhoso, ver um estudante crescer neste sentido. E depois a própria maturidade, não é? Que eles vão ganhando e chegam ao terceiro ano já senhores de si próprios. Portanto, eles já sabem tudo, ok? Eles sabem já tudo. Terceiro ano, é assim, ainda por cima do terceiro ano, segundo semestre. Portanto, É mesmo ali a fase final, estão é prontinhos mesmo. Eu a vou largar começar o agora ninho. no dia 15 e é a minha fase, é a melhor fase. Eu costumo dizer que o segundo semestre, para mim, é sempre uma fase muito, muito, muito interessante. A questão é que depois, quando chegam ao mercado de trabalho, aquilo tudo acaba por se virar contra eles próprios, porque a realidade é completamente diferente. Mas é porque é assim, não há nada, na minha opinião, não há componentes ao longo do ensino, portanto, dos vários anos letivos, que contrariem esta situação. Portanto, é mesmo assim, faz parte. Há aqui variáveis que os alunos vão sofrendo ao longo da vida ou vão tendo ao longo da vida, que depois há Faz um. parte do crescimento, não é? Claro, para não ser tão, enfim, não queria dizer tão simplista, mas é Mas isto na que deve realidade, a acontecer, essência é não é? essa, porque a própria experiência académica vai variando consoante os docentes que vamos encontrando no percurso, os colegas, os trabalhos de grupo, os projetos que investigamos e, portanto, isso vai moldando logo o profissional que se vai criar no futuro. E depois, as experiências que eles vão tendo, os primeiros estágios, os primeiros empregos, dependendo da estrutura em que se inserem, dependendo dos mentores que consigam encontrar pelo caminho, das equipas em que são integrados, vai definir e vai moldar e vai limar um bocadinho aquilo que é a pessoa que se está a tornar num profissional. E efetivamente acompanhar isso é É super maravilhoso. gratificante. Maravilhoso. Pois é. Mas ainda há aqui um ponto que eu gosto muito na profissão que tenho, que é quando os meus alunos saem da universidade e normalmente saem para não voltar, estão desgastadíssimos, não Nunca querem mais mais quero ouvir ter aulas falar, na vida. nem pensar, nunca mais, aulas nem pensar, esta universidade, nem pensar, nem outra, enfim. E depois, Verdade. passado um ano, voltam e dizem, e abrem os braços e dizem, professora, que saudades que eu tenho. Eu vou fazer aqui uma formação e vou fazer mais qualquer coisa, porque aqui é o meu lugar. E isto é Mas isso não é muito. só nos jovens, porque eu sinto isso, eu já fiz, depois da minha licenciatura, 3 pós-graduações, e em cada uma eu digo, não quero mais isto. Pá, já chega, porque pá, não dá, já não consigo, já não tenho idade para isto é horrível. E depois passado, sei lá, 2, 3 meses de ter acabado, deixa lá ver o que é que está aqui a sair do mercado, É, porque não isto já é? está parado há algum tempo e é preciso irmos evoluindo. E eu acho que é aqui que está o segredo dos bons profissionais, é eles continuarem efetivamente essa formação e terem essa mente aberta também para sair um bocadinho do seu conforto, não é? Fazer formações noutras áreas e tornarem-se mais multi-skills para que possam, no fundo, ser mais resistentes quando surgem os imprevistos E e que é dar um preciso. boost na própria vida, não é? Porque muitas vezes nós acomodamos-nos ao trabalho que temos, no fundo, aos hábitos que vamos criando, e é bom, eu própria desafio-me exatamente com essas aprendizagens, ter a humildade de considerar. Não sei revenue management. Ok, vamos lá fazer um curso de revenue management para eu perceber o que é isto. Retira-nos deste período, desta zona de conforto que nós estamos todos os dias, porque é uma zona de conforto, e transporta-nos para outras realidades, outras pessoas, conhecemos Exatamente. outras pessoas, fazemos amizades que nos ensinam outras realidades, e isso é muito positivo. É porque a formação que nós vamos obter, e o do Revenue é um bom exemplo no seu caso, porque não ensina Revenue, portanto não dá aulas de Revenue, mas certamente haverá uma ou outra coisa que se calhar no desenrolar depois das suas aulas poderá usar como exemplos, pode abrir a mente para pensarmos de outra forma em relação àquilo que já é o nosso dia-a-dia. E eu acho que ainda tem mais, quando saímos da caixa, quando saímos daquilo que é depois os conhecimentos para desempenhar a nossa função diariamente, é muito mais enriquecedora a nível pessoal e da forma como nós encaramos a vida e encaramos o nosso trabalho e pensamos nos problemas que normalmente nos surgem. E as pessoas, porque em cada formação, mesmo estas online,
que não nos cruzamos com as pessoas, que nunca as vimos, é engraçado que as pessoas trocam LinkedIns, trocam mensagens, pedem conselhos, porque detectam num ou outro comentário que é feito que aquela pessoa tem experiência em determinado tema, e é extremamente enriquecedor aproveitarmos este período para aumentar o networking, que noutro contexto seria acrescentada com outras pessoas, de uma outra forma, e este pode ser uma oportunidade para nós sairmos mesmo da nossa caixinha, do nosso conforto, e conseguirmos ter outro tipo de competências. Os alunos, quando saem para o mercado de trabalho, têm aquela postura de eu só vou aceitar ofertas de emprego para a minha área, eu só vou aceitar cargos de chefia, cargos de direção, porque sou um licenciado, só vou aceitar ofertas que ganhem mais de 1.000 euros. Ainda esta é a postura que os alunos têm quando saem da escola? Não, já foi. Boa. Não é, Zélia, não. Foi feito um trabalho fantástico, acho eu, por parte das instituições de ensino e do mercado de trabalho, que também sensibilizaram para essa realidade, e hoje em dia um aluno, como voltamos à conversa do que é ser um licenciado, já não tem essa postura, nem pouco mais ou menos. Talvez a única questão que eu posso, enfim, não retirar desta equação ainda é a capacidade que os alunos têm em adaptar-se a tarefas diferentes, ok? Mas isso tem a ver com um bocadinho também com a parte cultural, tem a ver com a parte educacional, é outra questão. Agora, sair para o mercado de trabalho, achar que vão, como eles diziam, não é? Vou mandar, ou vou ocupar cargos de chefia, ou vou ser diretor, ou vou estar à frente de um departamento, nunca mais. Há muitos anos que deixei de ouvir falar nisso. Eu acho que isso é fantástico, porque efetivamente qualquer uma das variáveis tem imperfeições. Como é óbvio, a academia, o mundo do trabalho, os alunos, as pessoas em si, não é? Não são pessoas perfeitas, têm as suas características, mas existia efetivamente uma postura por parte dos licenciados, de quem acabava formações, que também não se adequava muito depois ao mercado do trabalho, porque este setor é peculiar, é diferente. É em escada, não é? Sempre. Mas este setor é peculiar, não é igual aos outros. Acho que, não desfazendo das outras profissões, mas não é a mesma coisa que ser um contabilista, que ser, sei lá, um engenheiro. A hotelaria e o turismo têm algumas características que são muito, muito especiais e muito próprias. E do ponto de vista da entidade empregadora, já falamos aqui um bocadinho dos estágios e da visão que as empresas têm perante os seus estagiários, mas depois, na prática, quando um aluno termina a sua formação e concorre a uma vaga, qual é o posicionamento dele perante alguém que já tem alguma experiência profissional, o reconhecimento pela entidade académica? Ainda há muita discrepância se o aluno andou na Universidade A ou no Politécnico B. Como é que eles são vistos do ponto de vista profissional? Bom, vamos lá ver. Do ponto de vista profissional, eu não sei se sou a pessoa indicada para lhe responder, porque, obviamente, quando falo com um profissional sobre essa matéria, a resposta é sempre a mesma ou muito parecida. Portanto, não sei se é viciada, se não. Mas eu acho que nós caminhamos para uma igualdade apesar das diferenças que existem entre o público e o privado, entre instituições politécnicas e instituições universitárias. Eu acho que nós caminhamos para uma igualdade em termos de aprendizagem e também da performance que temos, e depois torna-se ténue a diferença que existe entre as várias instituições. Não me parece que haja uma grande diferença relativamente a esse assunto. Acho que tem muito a ver, tem mais a ver, se calhar, com o posicionamento que determinada instituição assume, não é? Junto do mercado de trabalho. E isso sim, pode aí influenciar. Agora, em termos de aprendizagens, que eu acho que era isso que me estava a perguntar, acho que não, acho que já não. Mas depois, em termos do reconhecimento, se nós tivermos uma concorrência direta entre um recém-licenciado e alguém que tem 3, 4 anos de experiência, existe um reconhecimento por parte das entidades patronais de que aquela pessoa que, apesar de ser recém-licenciada, fez um percurso académico e, portanto, poderá ter, apesar de depois não ter a prática como outro candidato, mas poderá ter o potencial, tem conhecimentos para estar a concorrer com as mesmas probabilidades? Infelizmente não. E era aí que queria chegar, e eu não lhe respondi diretamente, porque aí vou entrar
É porque, só Um interromper, tema Mafalda, que me chocou há que muitos é, anos, já aqui há alguns anos, quando me fizeram mais ou menos a radiografia do que era contratar um aluno que acabava uma escola profissional e um aluno que concluía uma licenciatura. E posso lhe dizer que fiquei bastante desanimada e decepcionada. E, portanto, eu acho que é aí que quero chegar. exatamente. Há um longo caminho a ser feito nesse sentido. Até porque nós sabemos onde é que isto nos leva, não é? Em termos de remuneração, recursos humanos, por aí fora. Exatamente, exatamente. É uma... Mas, como disse bem, acho que nós estamos a fazer o caminho e, portanto, há que ter esperança que as coisas vão, de certa forma, evoluir. Mas vou tocar aqui num ponto que o nosso convidado do episódio anterior referiu, que tem a ver com outro tipo de competências e eu não sei se elas estão a ser ensinadas, não, porque não é propriamente uma coisa que seja fácil de ensinar, mas que estão a ser estimuladas, que são depois as competências mais emotivas, inteligência emocional, as características da pessoa, portanto, trabalhá-las no sentido de elas poderem ser utilizadas para acrescentar valor enquanto profissional, porque aquilo que se discutiu na conversa anterior foi justamente que o mercado de trabalho, hoje em dia, para além das competências académicas, do curso que a pessoa, da formação que a pessoa fez, procura competências pessoais. Uhum. Sim, 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 sim. Aliás, chegámos ao ponto interessante, não é da conversa, mas chegámos aqui a um ponto interessante, um ponto muito interessante e que tentamos valorizar muito e se, enfim, não sei se leu alguma vez artigos que escrevi para alguns jornais, chama a atenção sobre este assunto, refiro a este assunto há muitos anos, muitos anos, e que é uma parte fulcral e que agora, muitas vezes, torna-se no fator decisor do fundo de contratar um estudante ou não. E, portanto, nós sabemos perfeitamente, e isso é transmitido por parte dos nossos docentes também, é a questão das soft skills, não é? Portanto, cada vez mais nós sensibilizamos os alunos para essa realidade. Zélia, temos aqui outro problema em cima da mesa. Ora bem, vamos falar um bocadinho de soft skills e estas competências normalmente, e diz, enfim, os vários estudos e aquilo que vamos lendo sobre o assunto, tem muito a ver com a parte familiar, a parte da educação, a parte crescimento, não é? De todo o crescimento. E depois reflete-se, no fim, em fim de linha, reflete-se aqui nesta parte de um profissional de turismo, ou de turismo ou de hotelaria. Ora bem, nós temos uma consciência cada vez, e isto é um problema que nós temos em cima da mesa, grave, e não é, e não estou a atribuir qualquer tipo de responsabilidade às famílias, não é isso. As famílias tentam, de forma quase desesperada, para poder acompanhar os seus filhos. Eu não tenho a menor dúvida, só que não conseguem muitas vezes. E nós temos a consciência que os alunos chegam cada vez mais às instituições de ensino superior com menos preparação, com menos acompanhamento. E nós, cada vez mais, somos uns verdadeiros pedagogos, no sentido real da palavra, Zélia. Eu dou por mim a ensinar ou a transmitir posturas e formas de estar que há uns anos largos atrás não o fazia. Esta grande dificuldade das famílias poderá estar muito associada à evolução tecnológica. Também. E também à menor escolaridade que aqui uma faixa etária que os pais terão, porque infelizmente o acesso ao ensino superior há uns anos, há 30, 40 anos atrás, não era o que é hoje, e portanto muitos dos pais que fazem o esforço, incentivam os seus filhos a fazer os seus percursos académicos, mas depois não têm a capacidade de os acompanhar e de os ajudar a desenvolver essas soft skills, não é? Portanto, esse é um ponto que eu também ia falar, ainda bem que falou, mas há outro, que é a questão tempo que um pai ou uma mãe têm para educar o seu filho. Todos nós sabemos que para termos um ordenado minimamente razoável, temos que trabalhar desde as 6 da manhã à meia-noite muitas vezes. Exatamente. E, portanto, isto deixa aqui um espaço aberto para a deseducação, vamos lá,
dos filhos. No fundo, a falta de acompanhamento, não é? A ajuda a desenvolver. Sim, mas repare, esta falta de acompanhamento tem a ver, não é só nas leituras, no acompanhamento dos estudos, não. São nos princípios básicos de que um ser humano deve ter para viver enquanto ser social, ponto. E, portanto, quando nós chegamos, isto estou aqui a referir e não tenho qualquer tipo de problema, aliás, esta expressão já muita gente ouviu da minha parte e até brinca. Quando eu tenho que ensinar aos alunos, principalmente alunas, que o joelho esquerdo é o melhor amigo do joelho direito, eu acho que está tudo dito. E, portanto, através disto nós vemos tudo o resto. E muitas vezes os alunos chegam depois ao mercado de trabalho e estas competências não foram adquiridas e, portanto, são, no fundo, um impedimento para a sua própria função, para a sua própria postura perante o trabalho que desempenham. E eu não tenho a menor dúvida disso. Portanto, esta é a questão da postura. Depois vem a questão da aprendizagem, enfim, das skills que nós temos que ter fora do contexto da aprendizagem obrigatória, vamos lá. E que valorizamos cada vez mais, e os empregadores valorizam cada vez mais, e os alunos sabem essa realidade, as ações de voluntariado, o que é que o aluno faz fora do seu período em que está destinado a estudar aquelas matérias. Portanto, porquê é que isso é importante? Porque nós, felizmente, também temos vários alunos a ouvir-nos e vamos ter mais com a iniciativa que vamos promover a seguir. Como é que nós conseguimos fazer com que eles percebam a importância que têm essas atividades extracurriculares, esses voluntariados? Ou seja, na prática, o que é que o empregador conclui, que ilações é que tira quando olha para um currículo e vê que o aluno tem esse tipo de atividades? Olha, a primeira característica é logo a solidariedade e o trabalhar em equipa, que é fundamental. Uma ação de voluntariado é isto mesmo, não é? E, portanto, um empregador que sabe que o seu trabalhador vai trabalhar em equipa, vai progredir para um bem comum, é fundamental. As ações de voluntariado são um exemplo, assim como, olhe, por exemplo, a organização de conferências dentro das universidades, os seminários, ser, por exemplo, eu costumo dizer muito aos meus alunos, ser o delegado de turma, assumir responsabilidades perante todos os outros e ser, no fundo, quem desenvolve e estimula a organização de várias atividades extracurriculares, a participação nas visitas de estudo, o Erasmus, tudo isto dá todas estas ferramentas. E há aqui uma ferramenta que para mim talvez seja a mais importante e que se calhar a longo prazo será estrutural, que é a noção de um bem comum para atingir a paz. A noção de paz, de pacificação. Nós não falamos... é um assunto que eu falo cada vez mais com os meus alunos e sensibilizo-os. Sabe que quando nós perguntamos, e agora vou fazer aqui um parênteses, sabe quando nós perguntamos aos nossos alunos, ou quando eu pergunto aos meus alunos, porque é que o nosso país, quais é que são as condições endógenas e exógenas para o nosso país ter o desempenho turístico que tem? Eles nunca falam na questão da paz e da segurança. Porquê? Porque eles nasceram neste conceito. Eles não sabem o que é viver fora deste conceito. Zélia, os tempos que se aproximam são críticos. E, portanto, todas estas características, o bem comum, o bem ao próximo, são fundamentais para um empregador porque revê nesse mesmo trabalhador um bem global. Está a ver? Sim, porque que é um currículo diz o nome, diz o curso que foi concluído, a média, mas não diz, e não vai dizer exatamente, mas pode estar implícito, como é que essa média foi atingida. Se é porque a pessoa é efetivamente inteligente e, portanto, tudo aquilo que houve retém e reflete isso em notas. Se foi muito trabalho dedicado e, portanto, que revela algumas características da pessoa. Se houve trabalho complementar para conseguir chegar a esse resultado e, portanto, há que passar para os currículos mais informação dessas soft skills para contextualizar um bocadinho aqueles resultados, aqueles dados, não é? E é isso que vai fazer depois a diferença quando estivermos ali a competir com o vizinho do lado por uma vaga de emprego, não é? Eu não tenho a mínima dúvida, se o vizinho do lado tiver uma grande nota e sem uma grande média e com o currículo ou o suplemento ao diploma, que nós agora atribuímos, estiver vazio, eu não tenho dúvida, se eu fosse empregadora, não tenho dúvida quem é que escolheria, se era um aluno com uma grande nota, com o suplemento ao diploma vazio, ou um aluno com uma nota mais baixa e com um suplemento ao diploma
preenchido e com algumas ações, não tenho a menor dúvida, e posso falar pelos empregadores que também preferem claramente um aluno com estas características. Sim, até porque cada instituição, cada empresa é uma empresa, nós conseguimos ter hotéis do mesmo grupo, que, pela sua localização, pelas pessoas que têm a gerir, funcionam de formas diferentes, e portanto não há duas casas iguais, mesmo estando debaixo do mesmo chapéu. E eu acho que as entidades empregadoras não têm propriamente muito interesse em ir buscar o supra-sumo académico se depois não conseguirem fazer nada com eles na aplicabilidade do desempenho e se não lhe conseguirem instruir o que é a sua missão, os seus valores, a sua forma, não é? de gerir e de trabalhar. E, portanto, é imprescindível que não só os alunos, vamos alargar aqui também todos os que nos ouvem, porque estamos num período difícil em que há muita gente à procura de emprego, que transparecer estas competências nos seus currículos e nas entrevistas é fundamental para fazer a diferença num processo de candidatura. Não é? Bom, Mafalda, eu tinha imensa coisa para perguntar, para provocar, mas o tempo infelizmente voa. Eu gostaria só, em tom de fim de conversa, a menos que a Mafalda queira deixar alguma síntese, algum conselho, alguma recomendação a quem nos ouve, partilhar com quem nos ouve que estamos aqui a desenvolver uma iniciativa e que o próximo episódio será um registro um bocadinho diferente e que a Mafalda teve a gentileza de nos ajudar aqui a organizar e, portanto, iremos colocar alunos frente a frente com diretores de hotel para, no fundo, debatermos um bocadinho melhor isto dito pelos próprios, não é? Portanto, vamos ver como é que isto corre. Olha, Zélia, eu apenas gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, porque é para eles que eu trabalho e que luto diariamente na profissão que desempenho, que veem o panorama principalmente, e agora deixe-me só referir talvez os jovens, os alunos que estão a acabar a sua licenciatura ou que acabaram o ano passado. Penso neles diariamente e estou muito preocupada porque o futuro não é risonho neste momento, mas temos que ter aqui uma esperança, não é? Temos que ter aqui uma mensagem, dar uma mensagem de esperança, e como nós iniciámos esta conversa, portanto, está tudo à nossa espera, não é? E quando isto terminar, que eu não sei se termina, se vai terminar, se não, mas quando isto acalmar... Quando formos capazes de lidar, não é? De gerir. Exatamente. A primeira coisa que nós vamos querer fazer, eu tenho a certeza, a Zélia sim, e eu também, todos, é viajar até à exaustão. Pronto. E, portanto, os profissionais de turismo estejam preparados com boas ferramentas para desempenhar as suas funções. A verdade é que esta crise é diferente das outras. Apesar de estar associado a uma crise económica, não vamos explorar isso do tema porque não é esse o objetivo, mas é uma crise diferente porque, no caso da hotelaria e do turismo, é uma pausa, não é uma crise. Infelizmente um bocadinho longa, demasiado longa, mas é uma pausa. E assim que houver condições sanitárias que permitam, e nós sentimos isso quando... Eu não sei se os hoteleiros vão gostar de ouvir isto, que não é uma crise. Eu disse que não ia entrar na parte da crise financeira, mas todos nós sabemos as dificuldades e eu acompanho dezenas, centenas de clientes que estão a passar dificuldades, mas efetivamente não é esse o tema hoje. Mas é uma pausa e aqueles que conseguirem sobreviver, que esse é o termo, os que conseguirem sobreviver vão mais rapidamente voltar ao normal. E era aqui a diferença que eu queria sublinhar, que é, não é uma crise da qual o turismo e a hotelaria vão recuperar lentamente. Assim que houver abertura de portas, entre aspas, as pessoas estão desejosas de sair de casa e de poder viajar, seja a escapadinha de fim de semana, seja às férias, e, portanto, esta pausa, por muito dura que se esteja a ser, que é infelizmente e que toca a todos, é uma pausa. E eu penso que no segundo semestre, final do segundo semestre, esses alunos, essas pessoas que perderam os seus empregos, vão voltar a começar a ter oportunidades. E o que importa é estarem devidamente preparadas. E essa preparação passa muito, para não dizer totalmente, da formação e do desenvolvimento das competências que têm, para que depois, quando forem então aos processos de seleção, se possam destacar em relação aos outros. E vai haver espaço para todos, vai voltar a haver espaço para todos. Nós estávamos em 2019, início de 2020, antes de tudo isto acontecer, com um déficit de profissionais e, portanto, as empresas que fecharam
vão voltar a abrir, se calhar com outros nomes, com outras estruturas, com outras organizações, mas vai haver espaço para todos e o importante é aproveitarem este período para se fortalecerem e se tornarem melhores profissionais e melhores pessoas. Vai haver certamente lugar para todos. Exatamente. Não digo. Mafalda, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui connosco, agora que faz parte da nossa família. Certamente vamos nos voltar a cruzar nestas nossas conversas e desejar que até mesmo para a academia venham dias melhores, porque isto de estar a dar aulas à distância não é a mesma coisa. Não é. E os nossos alunos precisam de vocês, portanto continuem a evoluir enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque vão criar certamente profissionais melhores e nós precisamos deles no mercado. Muito obrigada, Zélia, pelo convite. Obrigada, Mafalda. E até à próxima oportunidade. Cá estaremos certamente para uma Obrigada. próxima oportunidade. Obrigada, Mafalda. Obrigada. Chegamos assim, nesta nota de esperança e com foco na luz ao fundo do túnel, ao final oficial desta segunda temporada das Inov Talks. Esperamos que tenha gostado dos conteúdos que fomos partilhando por aqui, que lhe tenham sido úteis e catalisadores de alguma mudança que estivesse a precisar de fazer. Para trás ficam 20 episódios, onde fizemos uma viagem pelos bastidores da hotelaria, nas suas diferentes nuances e departamentos, sempre bem acompanhados pelos nossos ilustres e generosos convidados, a quem mais uma vez agradecemos a participação. Se ainda não teve a oportunidade de ouvir todos os episódios ou gostasse de os revisitar, aqui fica o renovado convite para o fazer. E agradecemos todo o feedback que nos possa dar para continuarmos a crescer e servir melhor a hotelaria. E até poderíamos ficar por aqui, mas queremos trazer-lhe mais algumas surpresas antes de lhe dizermos um até breve mais prolongado, até à terceira temporada. A primeira chega no próximo dia 24 de março, já não sendo na realidade uma surpresa, uma vez que abordámos o assunto neste episódio. Teremos connosco à conversa o presente e o futuro da hotelaria, numa masterclass com 3 reconhecidos profissionais da nossa praça, frente a frente com 3 jovens alunos e as suas questões e ambições. Numa oportunidade imperdível de mentoria, se assim lhe pudermos chamar, para toda uma nova geração de hoteleiros. Até lá, marca ainda na agenda para dia 7 de abril um segundo episódio especial com representantes das nossas associações do setor, para juntos discutirmos as aprendizagens com este passado recente e presente ainda, infelizmente, mas com as perspectivas que se avistam no horizonte. Obrigada mais uma vez por estar desse lado, por nos acompanhar e, sobretudo, por querer crescer connosco para que possamos ser mais e fazer melhor juntos. O meu nome é Zélia Freitas. Até breve.